Para uma médium ou uma vidente, o silêncio pode parecer a morte. Um caso recente de pessoa desaparecida ganhou as manchetes. Kim estava no hospital fazendo uma cirurgia depois de se ferir gravemente no deslizamento de terra em Montecito e não achavam seu filho. Eu disse que ele mostrava um X marcando o local, então ela continuou procurando. Uma árvore caiu devido ao deslizamento de terra e alguém pintou um X nela, algo raro. Ela me levou até lá. Eu senti absolutamente o Jack, e ele estava sorrindo e fazendo assim com a mão. Eu estou bem aqui embaixo. E eles trouxeram cães farejadores e, no final, encontraram fragmentos de ossos. Uau. Você não precisa nascer médium. Essas conexões acontecem e então a gente duvida delas, mas o nosso coração sabe. Suzanne Giesemann, ela é uma professora espiritual, documentarista premiada e acabou perdendo sua enteada em um acidente trágico. E isso abriu uma forma totalmente nova de estar em contato com mensagens que vêm de um outro plano. Não faria sentido se nossos guias nos dessem apenas coisas agradáveis. Onde estaria a experiência nisso? Eu recebi uma mini revisão da minha vida e me mostraram todos esses momentos de trauma. Onde quer que você tenha uma dor física no seu corpo, provavelmente existe uma conexão mais profunda. Eu estou encolhida em posição fetal, chorando, e não consigo ouvir o que o espírito quer que eu saiba. Mas e se esses sistemas nervosos por design não fossem feitos para permitir esse tipo de informação? E se a consciência não for otimizada para questões práticas? É por isso que praticamos a mediunidade. Ei, espírito, o que eu não sei agora? Então pare e discute. Oi, eu sou a Mayim Bialik. E eu sou o Jonathan Cohen. E bem-vindos ao nosso Breakdown. Hoje vamos analisar de uma forma bem rigorosa o que significa estar em contato com o que alguns chamam de espírito. E vamos falar sobre algumas das questões técnicas de como sabemos se estamos lidando apenas com a nossa própria imaginação ou se algo realmente está nos guiando. Existe uma maneira de saber com certeza? Adivinha? A resposta é sim. Hoje estamos felizes em receber de volta a Suzanne Giesemann. Ela é uma professora espiritual, autora best-seller, documentarista premiada, e ela também foi comandante da Marinha. Ela tem mestrado em assuntos de segurança nacional. Foi oficial comandante e assistente do presidente do Estado-Maior Conjunto. Ela estava no Pentágono no 11 de setembro e acabou perdendo sua enteada em um acidente trágico. E isso abriu uma forma totalmente nova dela funcionar no mundo e de estar em contato com mensagens que vêm de um plano diferente daquele em que ela viveu durante toda a vida. Este episódio mergulha na questão: qual é a principal coisa que está bloqueando nossa conexão espiritual? Como é a experiência quando nos conectamos com o espírito? Que tipo de orientação podemos receber? Suzanne também aprofunda em como os médiuns podem ou não encontrar pessoas desaparecidas, ajudar em tragédias e comunicar mensagens de entes queridos que já partiram. Vamos também falar sobre seu novo livro, Always Connected, como encontrar conforto, clareza e direção a partir do espírito interior. É um prazer receber novamente Suzanne Giesemann no Breakdown. Break it down. Ai, meu Deus, é tão bom estar de volta. Quando conversamos com você, Suzanne, sabe, estávamos bem no comecinho de uma abertura que eu e Jonathan tivemos aqui no podcast. E estamos muito animadas para conversar com você agora que temos muito mais perguntas e acho que também muito mais experiência na bagagem. Você foi uma das primeiras pessoas a nos mostrar uma nova forma de pensar. Sim, lembro que a vibe era diferente porque vocês tinham esse background científico. Senti pressão, vocês foram intensas, então minhas respostas acompanharam. E eu checava com minha equipe. Na verdade, foi até divertido, mas foi tipo, uau. Nós realmente adoramos. Especialmente aprendi muito com o seu livro e aproveito muito o aplicativo. E o seu novo livro, Always Connected, é algo que vamos abordar. Mas antes, eu queria saber se você pode comentar um pouco, porque você teve alguns desafios de saúde recentemente. E eu queria saber se você pode compartilhar conosco o que está acontecendo e também contar um pouco sobre como você sente que a sua conexão com o espírito, com algo maior do que você, te ajudou a enfrentar esses desafios. É incrível como a conexão com o espírito faz diferença.
Conforme eu vou envelhecendo, percebo mais linhas e tudo mais. E, sabe, o ego normal me levou a um dermatologista que é especialista em linhas finas e rugas. E ela olhou pra mim e disse: Sabe, a gente gosta de te deixar com uma aparência melhor, mas antes de tudo, eu sou médica. E ela falou: Eu acho que isso aqui no seu rosto é câncer. E eu disse: Sério? E ela perguntou: Você se importaria se eu fizesse uma biópsia agora? E imediatamente percebi como meu treinamento em saber que somos mais do que essas histórias entrou em ação, porque fui direto para a frase que ensino para todo mundo. Que interessante. Não chorei nem vacilei. Nunca disse, ai meu Deus. Então ela me mostrou fotos do que aconteceria e disse, tenho 99% de certeza que é câncer. Antes que eu esqueça, era só esse caroço branco. Era, eu disse, mas achei que todo câncer fosse preto e de formato estranho. Ela disse, não, carcinoma basocelular, que felizmente é o menos invasivo, com um resultado mais positivo. Ela disse que às vezes parece só pequenas bolinhas. Me mostrou fotos e eu falei, meu Deus, é isso. Mas quando ela me mostrou as fotos da cirurgia, literalmente há 6 dias, tiraram um buraco do tamanho de uma moeda do meu rosto bem aqui. E então eles cortaram aqui em cima e desceram até aqui, puxaram tudo e juntaram. Então eu estou com um curativo em cima. Mas durante tudo isso, eu simplesmente confiei nas pessoas que estavam cuidando de mim e que a espiritualidade iria me ajudar a passar por isso. E ficou realmente inchado e roxo só por alguns dias depois, mas agora eu só tenho um curativozinho ali. Então eu sinto que foi coisa de Deus eu ter sido encaminhada para essa médica maravilhosa, que foi realmente muito boa em consertar tudo depois, mas também para me ajudar a dizer para todo mundo, vocês realmente precisam fazer exames regularmente porque eu tive esse negócio por anos. Eu fiz limpeza de pele e esteticistas mexeram ali dizendo, você tem alguns cravinhos. Não eram cravinhos, era câncer. Bem, estamos felizes que você descobriu, e parece que descobriu antes que progredisse. E desejamos, obviamente, uma boa recuperação para você. Obviamente, às vezes as pessoas têm preocupações com a saúde e, em muitos casos, as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente quer, né? E eu queria saber se você pode falar sobre como é um relacionamento com a espiritualidade que consegue lidar tanto quando as coisas vão bem, quanto quando não vão. É esse saber que vem de estabelecer uma conexão consciente com uma realidade superior, mesmo que você nunca veja esses seres que nos ajudam. Eu nem sabia que eles estavam lá quase toda a minha vida. Mas quando comecei a me sentar em silêncio, todos os dias, tentando me conectar com minha enteada, que havia falecido há 20 anos, e percebi que somos amparados por seres amorosos que vão provar sua presença para você repetidas vezes, se você pedir e se brincar com eles, isso mudou tudo. Tive momentos em que não chorei de medo ou me perguntando por que isso está acontecendo comigo, mas fiquei muito emotiva na última semana com essa sensação de ser fortalecida e amparada e de saber que, não importa o que aconteça, tudo vai ficar bem. E foi como se meu marido, o médico, ligou para meu marido em agosto passado e disse: Você está com leucemia. E a gente só pensou, ok, vamos lá. E não foi aquele desespero, como costumávamos dizer na Marinha, foi só essa é a vida. A vida é como uma montanha russa. Ela sobe e desce. E quando você aprende a fluir com isso e não negar o que está acontecendo, o que está aqui, agora podemos nos conectar com essa orientação que está sempre presente. Sim, é incrivelmente reconfortante. Fale um pouco sobre essa orientação. As pessoas buscam intuição e desejam se sentir conectadas. E mesmo assim, muitas vezes ficamos presos no mundo materialista, onde fazemos um exame ou vemos um sinal. De alguma forma somos rejeitados, somos impedidos no mundo material e é isso. Fale pra gente sobre o que está disponível para nós e como isso pode nos apoiar. O problema é que ficamos presos no que chamo de história. É a narrativa que tomamos como nosso único estado de ser, o único aspecto de nós, nossa única identidade. Identidade, você com um nome. Mas percebemos que somos almas antes de tudo e que essa alma tem essa conexão contínua. A alma está sempre presente, mas o problema é que nosso sistema nervoso atrapalha.
E eu não só tive esse problema com a cirurgia, mas também tive um problema respiratório por 2 semanas e me senti tão desconectada do espírito. Só ontem e hoje realmente sinto que voltei. Não é como se eles tivessem voltado. Seus guias não vão a lugar nenhum. Mas quando o seu foco se estreita por necessidade, porque você precisa se concentrar em desafios físicos ou dor, ou em um problema com alguém na sua vida, você não tem tempo para expandir a sua percepção e realmente sentir o espírito. Então, esse é o desafio para a maioria das pessoas. Elas estão presas nos desafios e dramas do dia a dia de ser humano e talvez não tenham tido tempo ou não tiraram um tempo para treinar seu sistema nervoso para desacelerar, ficar calmo e então definir uma intenção clara de experimentar estados expandidos de consciência. É aí e assim que fazemos a conexão. Eu não consegui fazer essa conexão porque eu estava desconfortável e distraída. Mas agora que as coisas estão se acalmando, eu fico com um pequeno tremor no lábio quando meus guias realmente se conectam. Eu não consigo forçar isso, mas aconteceu hoje de manhã. É quase como, aqui estão vocês. E eles dizem, nós não fomos a lugar nenhum, você é que voltou. Vou seguir nessa linha de pensamento por um momento, porque, novamente, para pessoas que não têm essa experiência de se reequilibrar, de voltar ao espírito e que estão apenas buscando por isso, quero estabelecer o parâmetro lógico que diz que isso existe, certo? Conte um pouco para nós sobre a estrutura de bastidores a qual todos nós temos acesso, mas que talvez ainda não tenhamos acessado, só para que possamos entender com a nossa mente lógica qual é a infraestrutura aqui. Ok, eu gosto muito de analogias. Então, a minha favorita é imaginar um aquário que é apenas um aspecto desse grande oceano. É como se fosse um tipo de limite dentro do oceano, e na superfície pode haver muitas ondas. E à medida que você vai mais fundo nesse oceano, nesse aquário muito grande, as ondas se acalmam. E lá no fundo está completamente parado. Somos todas ondas nesse oceano. Uma analogia espiritual muito comum, mas tão prática, porque quando você está nas ondas, não consegue sentir a calmaria. Mas quando você se senta e tudo o que precisa é de 1 a 3 minutos por dia, Jonathan, 1 a 3 minutos por dia, respirando devagar e dizendo, eu quero acessar essa calmaria. E você pode literalmente se imaginar afundando abaixo das ondas. Você descobre que existe uma calmaria e ela está bem aqui, porque você é a calmaria. E essas camadas mais profundas, elas são como camadas térmicas, certo? É aí que encontramos guias e ajuda que vem na forma de orientações, percepções e sensações de conforto e paz. Mas é preciso fazer esse esforço de 1 a 3 minutos diários. Não estou falando de horas de meditação, mas sim de criar o hábito de se acalmar, literalmente se acomodar na quietude. E nesse espaço onde há mais quietude, mais informações ficam disponíveis, mais orientação fica disponível. Se você encontrar um bloqueio no mundo material, isso pode não ser o fim das opções. Você pode começar a lidar com isso. Você pode ter a sensação de que, espere um segundo, o que estão me dizendo não é toda a verdade. Pode haver algo mais aqui. E então você pode ser capaz de navegar pelas opções. Isso está correto? É isso. Porque uma analogia ainda melhor, esqueça o aquário, seja apenas o oceano. Nós somos a onda no oceano, porque você não pode separar a onda do oceano. É a mesma coisa. É consciência. Imagine a gente como um padrão dentro do oceano. E eu gosto de dizer que é como um redemoinho, um turbilhão. E esse padrão é o padrão de todas as suas experiências de vida. Mas todo o oceano carrega todas as experiências de cada ser que existe ou já existiu. Então, toda essa orientação é acessível ao entrar em ressonância com outros padrões, uma sintonia. Agora vou interpretar Maim por um momento. Eu sei que ela quer dizer algo, mas vou apenas representar o que ouço ela dizer às vezes depois que conversamos sobre essa analogia. Nós falamos sobre espíritos e guias. Ela vai dizer, eu sento por 3 minutos e tudo o que ouço são letras de músicas na minha cabeça. Eu não consigo ir mais fundo. Você pode falar com a pessoa de mente agitada? Sim.
Talvez diretamente para Maim, para dizer o que significa se você sente que tentou se acalmar e não consegue vivenciar aquela metáfora sobre a qual falamos. Você não acessa esse outro espaço. Esse é um dos desafios que muitos de nós temos, sabe? Eu entendo essa ideia, mas é um músculo muito difícil de exercitar. E eu realmente amei o que você disse, que o seu sistema nervoso é realmente a única coisa que está entre você e a sua conexão com o espírito. É verdade, pois quando o corpo morre e não temos mais sistema nervoso, ficamos apenas com a consciência da alma, que já está aqui, mas se torna nossa consciência total. É o nosso estado natural, e estamos conscientes de quem somos e de que todos estamos conectados. Mas para responder à sua pergunta, quando você diz, eu não consigo acalmar minha mente, eu digo, boa sorte com isso porque você está certa. Você nunca consegue acalmar completamente a sua mente. E esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem na meditação, tentar acalmar a mente. Não é assim que funciona. O processo é definir a intenção de aproveitar e experimentar o silêncio entre os versos da música, entre os pensamentos. Então, é realmente mais como uma prática. É uma prática de não fazer nada. E a única ação é só perceber. Então, aqui eu vou sentar por um minuto e simplesmente vou aproveitar o silêncio e perceber o que surge. Então eu fico em silêncio e penso, tem aquela música que estava tocando no rádio. E você só pensa, percebi e deixa passar. Depois volta para, houve um momento de silêncio. Isso também foi um pensamento. Percebi. E então você volta. E teve tipo 2 segundos de silêncio. E isso foi muito bom. E aí surge o pensamento, será que estou fazendo isso certo? Esse foi um pensamento, você deixa passar. Agora vamos trocar a analogia do oceano pela do céu azul. Todas essas coisas, sensações, pensamentos e sentimentos, tudo isso que surge são as nuvens no céu. E elas sempre vão estar lá, mas você só percebe, tem uma nuvem e deixa passar. O interessante nisso é, por que fazemos isso? Porque buscamos uma orientação superior. Queremos o conforto, a paz e a clareza que vem de deixar a história de lado. Então, à medida que você faz isso de vez em quando, algo que não é uma nuvem normal aparece. E então você pensa, espera, o que foi isso? E então você pode realmente perguntar, por que eu acabei de ver isso? Ou por que eu acabei de ouvir isso? Então, você fica em silêncio e percebe, meu Deus, essa era a resposta para esse enigma que eu tinha. Ou isso é uma orientação realmente boa, mesmo que seja óbvia, que não tinha me ocorrido. E é assim que funciona, isso vem à tona, se destaca das outras coisas. Essa é uma explicação interessante que ainda não tínhamos ouvido dessa forma. Já ouvimos pessoas falarem sobre ouvir uma voz e sobre a localização dessa voz. Já ouvimos falar sobre canalizadores, mas a ideia de que a intuição do dia a dia aparece como um pensamento, só que com uma característica um pouco diferente, ainda não tinha sido totalmente descrita antes. Bem, no meu novo livro, Always Connected, eu tenho essas conversas com o que eu chamo de Joy, com J maiúsculo. Joy é o oceano. É o aspecto mais profundo do oceano com o qual tive contato. Quero chamar isso de Deus? Não, pois isso viria carregado de associações. Então chamo apenas de Joy. Mas nessas conversas é fascinante porque isso nos aponta diretamente para o fato de que você, seus guias, seus entes queridos que já partiram e todos, são todos alegria. Se todos somos ondas no mesmo oceano, estamos apenas conversando com diferentes níveis desse único ser. Não é uma pessoa, é um estado de consciência. E então, quando você mergulha no silêncio e algo se destaca, são seus pensamentos. São os pensamentos do oceano e os seus também são. Você acabou de mencionar o termo guia ou guia espiritual, assim como entes queridos falecidos. E quando você pensa em um médium ou alguém que está canalizando alguém do além, essa é uma voz muito específica. Como você distingue entre um guia, alguém que pode ter falecido, e a sua própria intuição, que pode estar relacionada ao seu eu superior? Você pode continuar com a estrutura como você a entende e oferecer alguma explicação?
Então, como você distingue entre sua mãe, seu pai e um irmão ou irmã? Eles passam uma sensação diferente. Eles têm maneiras diferentes de falar. Eles surgem de modo diferente. Mesmo que você não pudesse vê-los, você sentiria quem está na sala. Uma médium define a intenção de se conectar com entes queridos falecidos de alguém. E mesmo que você nunca os tenha conhecido, você consegue sentir uma personalidade distinta. Eu não vejo os entes queridos das pessoas quando me conecto com eles, mas olha, eu os sinto de uma forma que consigo descrevê-los até nos pequenos detalhes, gostos e desgostos. E então eles compartilham memórias, gostos e desgostos que são específicos deles. Eles parecem pessoas, eles falam como pessoas, eles compartilham. Somente os entes queridos deles saberiam dessas coisas. Isso é o nível dos entes queridos que já partiram. Mas quando faço uma sessão para alguém que quer falar com entes queridos ou guias, é interessante como desenvolvi um sistema para saber quando estou com um guia. Eu literalmente sou puxada para cima para um ângulo mais alto e eu não percebo nenhum traço de personalidade. Eles começam a me contar coisas sobre minha cliente que geralmente estão certas. Adoro quando a cliente diz: "Nossa, era isso que eu precisava saber", sem nem ter contado o que queria. Então, para mim, falta personalidade nos guias, mas há uma profundidade de sabedoria e conhecimento que é única, e isso é um nível mais profundo. Quais são as melhores explicações que você pode dar sobre quem são os guias espirituais? Tipo, eles são anjos, como muitas tradições acreditam. O que é um anjo nesse caso? E quais são as outras opções para esse tipo de equipe que muitas pessoas mencionam, sabe? Que dizem estar torcendo por elas? Sim, vamos manter a analogia do oceano e das camadas térmicas. Essas camadas não têm separação real. Então, anjos, e isso me parece bom, parece certo, essa explicação que recebi do espírito da consciência superior seria um nível mais baixo, né? Uma camada mais baixa, e eles conseguem ressoar com mais de nós. Eles conseguem sintonizar com a nossa frequência e tornar sua presença conhecida e nos influenciar. Então, anjos são aspectos da consciência. Nós somos aspectos da consciência, com uma influência maior do que a daqueles que estão aqui, capazes de nos orientar para nos influenciar de maneiras positivas. Então, eu não falo deles em termos de forma, mas sim de influência e sabedoria. Você tem as 5 principais coisas que as pessoas entendem errado sobre se conectar com o espírito. E eu acho isso muito prático, porque muita gente acha que não consegue se conectar com o espírito, ou sente que não o entende, ou pensa que se conectar com o espírito vai resolver todos os problemas. Elas nunca enfrentarão problemas. Não terão pneu furado, pois o espírito as guiaria para longe da estrada com prego. E, sabe, elas vão ser salvas de alguma forma. Você pode nos ajudar a colocar isso em perspectiva de forma prática, mostrando como o espírito pode ter um papel em nossas vidas? Bem, nós somos Joy que veio aqui para a plenitude de nos conhecermos em todas as experiências possíveis. E por isso não faria sentido se nossos guias nos dessem tudo o que achamos que precisamos, nos dessem apenas coisas agradáveis. Onde estaria a experiência nisso? Eles não estão aqui para aliviar nosso sofrimento, mas para nos ajudar a aprender com o sofrimento que surge naturalmente por sermos humanos. Não lembro se comentei na última entrevista, mas sempre falo disso porque é útil. Tenho um cartaz na minha parede. Você não pode parar as ondas. Isso é a vida. Mas você pode aprender a surfar. Então viemos aqui para aprender a ser mestres do surf e para não perder a cabeça quando as coisas saem do controle, certo? Para simplesmente dizer, não é interessante? E virar para os guias e dizer, nossa, eu não estava esperando por isso. Qual a melhor forma de reagir? Agora ouvimos. Nós nos mudamos recentemente para o outro lado do país e tudo estava fluindo tão bem. Essa é uma maneira de saber que você está ouvindo as coisas se encaixando tão rapidamente. Mas tudo, né? Uma vez que a venda da casa antiga precisava acontecer no momento certo para a compra da casa nova e tudo mais. Tudo estava ótimo, até que surgiu um grande problema bem no final que poderia ter atrapalhado o passo final.
As pessoas envolvidas começaram a se estranhar, os compradores, os vendedores, os corretores e tudo mais, e eu senti essa sensação e quase fui levada por ela. E eu me afastei e disse: Espírito, o que fazemos aqui? E eles me deram uma resposta tão fora do comum. E eu voltei e sugeri isso para a corretora. E ela ficou: Uau, nunca tinha pensado nisso. E isso resolveu tudo. E eu também nunca teria pensado nisso. Mas ao criar o hábito, percebemos que realmente nos colocamos nessas caixas em nossos papéis humanos. Mas quando você para, e sabe, eu poderia facilmente ter dito: tive essa ótima ideia e salvei o dia. Eu não assumo nenhum crédito por isso, só pela percepção. Ai, estou prestes a me envolver nesse conflito e isso pode ficar feio. Eu não quero mais ir por esse caminho. E eu simplesmente me afastei e pensei: o que fazemos aqui? E não é sempre imediato, mas de repente foi tipo: uau. Isso exige disposição para ficar no desconhecido por um momento. Ah, sim. Veja, eu adoro estudar, Maim, claro, você também, a neurociência disso. E o hemisfério esquerdo do cérebro adora respostas e previsibilidade e precisa de uma conclusão. Mas o lado direito do cérebro flui. Quanto mais você reduzir a tendência do lado esquerdo do cérebro e reconhecer isso, pode ver o que o lado direito traz. Isso exige justamente o desconhecido. Mas quanto mais você faz isso, você aprende a confiar. E esse desconhecido, em vez de ser assustador, tem esse grande elemento de: nossa, como será que isso vai acabar? Você tocou em algo que tem sido meio que um tema recorrente para mim e para Jonathan, essa noção de escola terrena, né? Que a gente é enviado para cá ou jogado nessa existência terrena para experimentar certas coisas, para aprender certas coisas. Qual é a estrutura que você usa para pensar em nós mesmos como parte dessa escola terrena? Por que que a nossa consciência foi colocada nesses corpos aqui e agora para a gente interagir aqui? Bem, nós fazemos parte do desdobramento contínuo da humanidade. É um processo. Então, viemos nesse momento sabendo: olha, não estamos mais na infância da humanidade. Estamos basicamente na adolescência, porque ainda estamos brigando e nem todos entendem. E agimos ainda de forma bem infantil muitas vezes, mas já crescemos. Então nós, como Joy, dissemos: vamos voltar e ver como vai ser dessa vez. E não vai ser fácil, porque ainda vamos ter líderes políticos que não entendem. E ainda vamos ter apenas facções tribais que ainda estão na fase da adolescência. Mas não seria interessante se nós simplesmente percebêssemos que existe um caminho melhor, ao percebermos que não somos apenas esses corpos e esses sistemas nervosos. E que, com o livre-arbítrio que vem com o fato de sermos humanos, isso é um fator imprevisível, não é? Com o livre-arbítrio, podemos escolher buscar esse caminho melhor. É um momento empolgante, pois mais pessoas estão percebendo isso. Eu chamo isso de caminho do despertar, sabe? É um caminho melhor. E eu sempre digo: o que você faz quando o mundo te deixa para baixo? Você percebe que este não é o único mundo. E essa consciência faz toda a diferença. A gente acha que a superfície das ondas é o único mundo. Se você não mergulhou e passou um tempo no fundo, ainda respirando, então vai ficar sendo jogada de um lado para o outro sem parar. E isso fica realmente cansativo. Um dos outros equívocos que as pessoas têm sobre se conectar com o espírito é que, sabe, a gente sabe que bloqueios emocionais, dificuldades físicas, desregulação do sistema nervoso podem bloquear a conexão com o espírito. Acho que algumas pessoas podem pensar: isso não é pra mim. Se não consigo acalmar a mente, tenho bagagem demais e nunca vou conseguir me conectar. Em que ponto do processo de cura você pode nos ajudar a entender onde precisamos estar para ter uma conexão sólida com o espírito, mesmo que a gente se sinta bloqueada? Cada ser humano é único. Sua alma sabia disso ao chegar aqui. Você já sabia que assumiria um corpo que hoje recebe o rótulo de TDAH. E eu disse: bem, essa é a sua normalidade hoje, mas você pode experimentar uma outra normalidade apenas treinando a si mesma. Talvez você nunca chegue a ser como um monge em uma caverna, certo? Mas você pode acalmar isso e ver como isso abre possibilidades para você. Então, se comparar com outras pessoas não vai ser benéfico. Você, como Joy, veio aqui para ser você mesma.
Então, como isso está funcionando para você? Se você está sentindo angústia porque não consegue acalmar isso, é a sua alma dizendo por dentro: existe um jeito melhor. Eu vou trabalhar com você. E se você estiver disposta a identificar onde, no fluxo de consciência, através de você, por todo o seu ser, existe alguma densidade, é absolutamente curativo e libertador. Em agosto passado, eu tive uma hérnia de disco, outro desafio físico, a dor mais excruciante que já senti na vida, e durou meses. Nossa, isso realmente chamou minha atenção. Mas eu também ouvi falar dessa teoria de que, onde quer que você tenha uma dor física no corpo, provavelmente existe uma conexão mais profunda. Então eu pensei, ok, bem ali na lombar, mas não só nas costas. E a parte da frente? A maioria das pessoas tem problemas digestivos. Mesma área do corpo. E então, sim, enquanto lidava com o problema físico ao mesmo tempo, eu passava horas conversando com meus guias e perguntando: o que eu não estou enxergando? O que está acontecendo? Fui a terapeutas energéticos e foi incrível. Não contávamos o que ocorria para eles. E essa mulher disse: nossa, você tem uma energia totalmente bloqueada bem aqui na sua região central. E eu percebi, acabei entendendo que eu passei a vida inteira, como a maioria de nós, me protegendo. Nós não nos sentimos seguras nesses corpos. E eu tive uma espécie de revisão da minha vida sem precisar morrer. E me mostraram todos esses momentos de trauma na minha vida. Todas nós passamos por isso. Eu achava que já tinha lidado com eles, mas eu ainda estava em alerta. Eu não estava disposta a simplesmente baixar a guarda, a me abrir completamente. Para mim, foi assim. Eu estava na invasão dos Estados Unidos no Panamá, com balas passando perto. Minha enteada morre, depois do 11 de setembro. Eu estava no Pentágono. Na Marinha, aprendemos a engolir o choro. Achei que tinha superado isso, mas minhas costas mostraram que não. E eu ranjo os dentes, sabe? À noite tem uma parte do corpo que recebe esses sinais subconscientes, dizendo que não é seguro ficar aberta e relaxada. Nossa, uau. Eu pedi ajuda à espiritualidade. Tive uma experiência incrível em meditação de liberação, com muito choro e emoções que normalmente eu não expresso. Minhas costas estão completamente curadas agora, mas a maior diferença é que estou muito mais aberta. E a conexão com a espiritualidade melhorou. Se você estiver disposta a olhar onde pode estar se protegendo, saiba que muitos se protegem no coração e não querem falar sua verdade. Elas podem ter problemas de tosse ou problemas na garganta, sabe? Mas problemas digestivos e dores nas costas, não há nada de errado com a gente. Esses são resultados de sermos humanos, de virmos para esses corpos. Recentemente ouvimos, sabe, essa estatística de que mais de 50% das pessoas que vão ao médico com um problema físico, na verdade, estão sofrendo com uma questão de saúde mental. E isso está se manifestando no corpo. Ah, está tudo conectado. Sim, eu acho isso tão interessante. E também, sabe, ouvir alguém como você que por décadas viveu essa vida incrível, inspirada e inspiradora. Ouvir que você foi derrubada, né, por uma hérnia de disco e somos lembradas de quanto ainda carregamos. Acho que acabei te colocando num pedestal como se você já tivesse descoberto tudo. E ela era uma cética e então passou por uma situação incrível e despertou e agora inspira pessoas no mundo todo. Mas, na verdade, eu acho que isso é realmente incrível. E eu acho que isso nos deixa humildes ao ouvir que você ainda recebe lembretes de que ainda há mais trabalho a ser feito. E mesmo quando achamos que já superamos algo, isso ainda pode se manifestar. Você pode falar um pouco sobre isso? Ah, sim. E o melhor conselho que eu gostaria de compartilhar com todas vocês é dizer: quando essas coisas acontecerem, que interessante, né? E enxergar isso como uma oportunidade. Quero dizer, eu fiquei literalmente em choque. Eu não consegui sentar por 10 dias. E eu ficava repetindo: como assim eu não posso sentar? Como vou comer em pé? Como entro no carro deitada? Quero dizer, era só. Todo o meu lado humano pensava: isso não pode estar acontecendo. Mas o seu espírito diz: sim, está sim. E aí, o que você vai fazer?
Mesmo assim, até então, eu tinha uma ótima conexão com o espírito e estava empolgada. E só foi ficando melhor porque eu estava disposta a fluir com isso, a me aprofundar e dizer que isso não é só físico, é simplesmente um nível totalmente novo. Mas principalmente Main e Jonathan é um nível de paz, amor e conexão. Não é que eu esteja recebendo mais evidências agora, estou recebendo camadas fantásticas. Mas quando as pessoas que acompanham o seu trabalho dizem que você está de alguma forma mais leve ou sabe que há uma energia diferente em você, ah, nossa, isso é lindo. Recentemente machuquei minhas costas, que é algo que, sabe, meu corpo gosta de fazer de vez em quando. E, sabe, é tentar não sentir raiva, sabe, do universo e se sentir traída pelo seu corpo, enquanto também tenta equilibrar, tipo, qual é a mensagem aqui. Minhas costas travaram durante aquela enorme nevasca e eu fiquei presa na costa leste. E quando eu soube que poderia ficar presa na costa leste por causa da tempestade, pensei, eu amo a neve. Eu amo o clima frio. Eu não queria nada mais do que descer a colina de Trenó. Eu não queria nada mais do que fazer um boneco de neve. E o que aconteceu foi que eu não conseguia subir e descer as escadas sem estar de quatro, usando as mãos e os joelhos. E eu assisti a tempestade de uma linda janela panorâmica enquanto as pessoas brincavam e os cachorros corriam. E sabe, sinceramente, eu pensei, qual é a mensagem aqui? Bom, Certo. E a voz ruim dentro de mim disse: Você não pode ter nada do que gosta. Bem, então ao invés de dizer porque eu, você diz, que interessante, não é? Por que isso está acontecendo? Isso é uma grande mudança, porque o porquê eu é uma mentalidade de vítima que traz ainda mais críticas e raiva. Ódio de si mesma, autoaversão. Quero dizer, houve um momento em que eu literalmente estava encolhida no chão em posição fetal, chorando de tanta dor. E então eu pesquisei na internet por que fazemos isso. E descobri que até os animais selvagens fazem isso. É uma medida de autoproteção. E eu não perdi a esperança. Mas quando você lê sobre quanto tempo leva para superar essas coisas, é desanimador. Mas eu não perdi a esperança. E eu simplesmente continuei aprendendo coisas todos os dias. Todos os dias. Então, hein, se você voltasse no tempo, Eu ligaria para Suzanne Geisman e diria: Estou encolhida em posição fetal, estou chorando e não consigo ouvir o que o espírito quer que eu saiba. Você não pode ouvir agora. Existe, sabe, uma oração muito famosa em hebraico, e ela diz que do lugar mais estreito e escuro eu clamo, certo? O que há nos lugares de maior escuridão que faz com que seja mais difícil se conectar? Sim, isso é o sistema nervoso. Novamente, você só tem uma certa capacidade enquanto está em um corpo e ela está focada naquela parte que está doendo. E foi isso que eu aprendi. O primeiro truque foi aprender a respirar e relaxar, porque você fica tensa. E quando você está contraída, isso é exatamente o oposto da abertura que precisamos para nos conectar com o espírito. Usando os termos contraída e aberta, mas na verdade os termos científicos seriam coerente e incoerente. Então precisamos do maior estado de coerência para sentir o espírito. Eu fui checar isso enquanto você falava. Fiz uma afirmação bem concreta. Não tem como você sentir o espírito quando está assim. No auge absoluto da dor, essa é uma afirmação precisa, mas existem níveis de conexão. E é aí que, se você estiver disposta a ter alguns momentos de silêncio todos os dias, você passa a saber que isso está sempre aqui. Isso não vai embora. Então, isso é tão reconfortante. É interessante porque isso me faz lembrar de uma das coisas mais naturais que o corpo feminino pode fazer, que é dar à luz. E é exatamente isso que nos dizem a nós que, sabe, amam o parto natural e acreditam nos princípios dele. Sabe, o que nos dizem é que um corpo aberto libera o bebê e um corpo tenso e assustado vai segurá-lo, certo? E só essa noção de que, tipo, isso é uma conexão divina, poder dizer, eu posso relaxar nesse desconforto. Porque é o processo no final do qual está a liberdade, certo?
Isso mesmo. Esquecemos a dor, um presente do espírito. Eu disse isso para o meu marido. Eu falei, sabe, ainda bem que a gente esquece a dor. E eu disse, é como o parto. Se a gente não esquecesse a dor, nenhuma mulher iria querer ter um segundo filho. Meu marido disse, agora ele tem o mesmo problema respiratório que eu e comentou, para um homem isso é como trabalho de parto. Desculpa, Jonathan. Se voltássemos no tempo, poderíamos colocar M na situação para receber uma mensagem do espírito sobre o que estava acontecendo com as costas dela? Sabe, porque o que estou sugerindo é que sua abordagem é: por que isso está acontecendo? Ah, nunca é tarde demais. Porque se você não investigou isso na época, Maim, suas costas provavelmente vão continuar travando. Desculpa. Não, mas falando sério, é muito provável que seja as costas, a sensação de não se sentir apoiada. Nada contra Jonathan. Eu não estava lá, esse é o grande problema. Não, mas é algo contínuo, sabe? Vai se acumulando. Não se sentir apoiada e ficar se protegendo demais e se protegendo ali. Então, e de novo, não há nada de errado com isso. É assim que somos programadas, para nos protegermos. E neste mundo humano, nós realmente precisamos de proteção física. Quando você fica tão na defensiva, menina, é engraçado porque semana passada eu não conseguia lavar o cabelo com um curativo enorme no rosto. Então fui a um salão para lavar o cabelo. Eu estava com esse curativo enorme aqui. É engraçado como as pessoas olham e logo desviam o olhar. É essa autoproteção. Primeiro tem a curiosidade, porque ele está assim, mas depois é meio que eu não quero constranger ela, mas ai meu Deus, ainda bem que não sou eu. Certo. E então a gente anda por aí o tempo todo nos protegendo. Pense em como você se sente em uma festa. É esse vai e vem entre. Eu gostaria de conhecer aquela pessoa, mas e se ela não gostar de mim? Essa coisa humana o tempo todo. É por isso que o caminho do despertar é perceber que eu não sou apenas humana. Quando entrei no salão, cruzei o olhar com as pessoas e sorri. E foi deslumbrante. Veio da minha alma. Eu queria, de propósito, ver o que aconteceria se minha alma brilhasse sobre eles. Eles desviaram o olhar, perceberam que ela sorria e sorriram de volta. Foi tão incrível viver a partir dessa consciência da alma. É libertador. Suzane, vamos voltar às 5 ideias erradas que as pessoas têm. Eu vou ler algumas delas para você e você pode nos dar um contexto. A primeira ideia errada é que as pessoas acham que se conectar com o espírito só vale se você ouvir uma voz claramente ou se você ver uma aparição. Nos conte por que isso está errado. Porque todos nós compartilhamos o mesmo oceano de consciência. O espírito nos inspira com pensamentos. E às vezes só percebemos depois que aquele pensamento nos foi dado. Por que você entrou naquela rua naquele momento? E foi isso, te levou exatamente ao lugar que você precisava. Por que você colocou aquela música bem naquela hora? E aquela música estava tocando com a letra que respondia a uma pergunta que você fez, porque você foi inspirada a fazer isso. Você não está sozinha. Esse é só um exemplo. Então, isso é perfeito. E eu quero aprofundar um pouco mais nisso. Main às vezes diz para mim, quando eu digo, eu sinto que estou intuindo algo, ela diz, você não está só pensando nisso? E é aí que eu digo, sim, então quem é você? Você é Jonathan e essa alma e Joy interpretando esse papel como Jonathan. Então é como se os seus aspectos mais elevados tivessem vindo à sua consciência. Todos nós somos a própria consciência. O segundo equívoco é que apenas médiuns ou intuitivos treinados ou dotados podem se conectar diretamente. Essas conexões muitas vezes surgem espontaneamente e duvidamos delas, mas o coração reconhece. É o meu ente querido. E você não precisa nascer médium, eu sou prova disso bem aqui, para desenvolver uma conexão mais clara. Então, essa palavra treinamento é complicada aí, porque realmente nos ajuda a ter treinamento.
Mas existem inúmeros casos documentados de pessoas que viram seu ente querido no pé da cama ou tiveram uma visita que não podem negar, viram um ente querido parado no corredor e tiveram coisas acontecendo que eu chamo de nós, momentos sem outra explicação. Então isso acontece porque todos nós estamos conectados e porque as outras dimensões, os outros estados de ser, se interpenetram com o nosso. E às vezes o sistema nervoso se abre o suficiente para que a gente perceba isso sem os nossos sentidos físicos. O próximo equívoco é que a comunicação espiritual desaparece com o tempo ou vai nos deixar durante certos períodos da nossa vida. Ela pode desaparecer. A presença, a percepção de um ente querido ou os sinais que ele nos envia podem sumir porque não precisamos mais deles. Tenho tanta certeza da presença da minha enteada, Susan, que não preciso mais dos sinais dela. Às vezes me conecto com ela e sua presença é imediata, pois ressoamos em um estado de coerência. É disso que você precisa para se conectar com seu ente querido, estar em coerência. O campo deles precisa estar coerente para que você possa se conectar. Mas por que isso desapareceria? Simplesmente porque você não está mais mantendo essa intenção. Você não está mantendo a atenção neles, mas eles não foram a lugar nenhum. Não há para onde ir, somos todos parte desse único mar. Outra ideia equivocada é achar que é preciso estar totalmente curado antes, o que acho engraçado, pois o que seria estar totalmente curado? Na verdade, isso é um processo contínuo. O sistema nervoso, obviamente, precisa de alguma regulação para ter abertura suficiente, mas não existe isso de estar totalmente curado. Então vamos para o último, número 5. Os sinais param assim que você os percebe. Isso é um equívoco, com certeza. Ah, sim. Na verdade, eles aumentam quando você os percebe, porque agora você percebeu. Você se abriu para as possibilidades maravilhosas que a consciência pode proporcionar através dessa conexão. E você percebe quando está apenas atribuindo um sinal a, como uma borboleta que passa voando. Bem, nem toda borboleta vai ser um sinal do seu ente querido. Claro que não, mas você nota se uma borboleta pousa na sua mão e permanece por 1 hora enquanto pensa no seu ente querido. Há uma diferença e você sente isso no coração. E eu sei que aqueles do outro lado do véu ficam tipo, eles finalmente perceberam que sou eu. Eles não estão só achando que estão inventando. Vamos intensificar um pouco. Esse também é um ponto interessante, porque algumas críticas de pessoas muito lógicas e racionais dizem que quem procura sinais está atribuindo significado demais ao sinal. Tipo, toda vez que o relógio marca 2h22, você só está esperando dar 2h22. Você olhou 6 vezes para o relógio entre 2h19 e 2h22, só para dizer, olha, tem 3 números mágicos. Você pode falar sobre a devida atenção aos sinais que estamos recebendo? Isso vai ser como o processo de luto. É diferente para cada pessoa. E com certeza você pode atribuir significado demais aos sinais. Então, realmente não existe um parâmetro para isso. Na verdade, a pergunta é: isso está ajudando essa pessoa? Ela está mais em paz agora? Isso está ajudando no processo de luto dela? Isso ajuda a pessoa a sentir uma conexão com quem ela ama? Eu sei que alguns desses sinais realmente são conexões diretas com a pessoa amada. Então, talvez alguns deles não sejam, mas compare isso com alguém que diz: isso é tudo besteira. Sabe? Eu escolho a cura sempre. Uma das coisas que, sabe, os céticos costumam nos perguntar, e acho que adoraríamos ouvir a sua opinião sobre isso, é se as pessoas podem aprender, certo, a acessar outros níveis de consciência que nos permitem entrar em contato com pessoas que já partiram ou acessar nossos guias espirituais. Por que não podemos usar essas ferramentas também para resolver crimes, escolher números da loteria, sabe? Ai, meu Deus. Por que não podemos fazer isso? Se você pode ensinar uma parte, por que não toda a mágica? Sim, exatamente. Quando aprendi sobre mediunidade, ao receber uma boa consulta mediúnica, escrevi a biografia da médium Anne Gaiman quando minha enteada se comunicou. O livro chama-se The Priest and the Medium. Escrevi-o antes de perceber que eu mesma seria médium. Agora perguntam se sou casada com um padre, nada disso.
Mas Anne, quando seu futuro marido, Wayne Noel, descobriu que ela tinha muita sensibilidade psíquica, ele parou o carro, entrou em uma loja de conveniência e comprou um monte de bilhetes de loteria. E eles não ganharam nada. E eu acho que ela não explicou nessa história por que ela não ganhou. Eu só aceitei que simplesmente não funciona assim. E Anne era boa em casos de pessoas desaparecidas, mas não excelente. Ela e Wayne já faleceram. Então eu só aceitei, bem, a gente recebe certos tipos de informação e não recebe outros. Até que um caso recente de pessoa desaparecida virou manchete e ainda está nas manchetes. E por acaso eu moro perto de onde a pessoa desapareceu. Muitas pessoas que acompanham meu trabalho me procuraram e disseram: Suzanne, você consegue descobrir onde ela está? Se não consegue, por que não pergunta aos seus guias? E eu já sabia que não podia. Eu me conectei e senti algo, mas nem vou compartilhar o que senti. Por quê? Porque é o seguinte: há uma médium muito famosa que já faleceu, que participou de um programa de televisão. Vou te contar sobre isso. O nome dela é Sylvia Brown, está bem documentado. E essa mulher foi ao programa com ela, o programa do Montel Williams, e queria saber onde estava sua filha desaparecida. E Sylvia se concentrou e disse: Ah, querida, sinto muito, ela está morta. Então essa mãe sofreu e morreu 2 anos depois. Enquanto isso, 8 anos depois, a filha que fora sequestrada conseguiu escapar de onde estava sendo mantida em cativeiro. E ela tinha assistido aquele programa. Ela tinha uma televisão onde estava sendo mantida em cativeiro. Ela viu todo mundo perder a esperança porque aquela vidente disse: Desculpe, querida, ela está morta. Então, quando eu mergulhei nessa questão de por que não conseguimos isso, eu realmente fui a fundo. Conforme aprendi a verdade. Se o espírito, a pessoa com quem você está tentando se conectar, esteja ela ainda em um corpo ou não, ou seja, viva ou morta, não estiver em um estado coerente. E você pode imaginar se alguém foi sequestrado ou assassinado, de qualquer forma, provavelmente essa pessoa não vai saber exatamente onde está. Elas não vão estar calmas. Uma médium ou vidente não consegue entrar em sintonia com elas. E então Sylvia Brown se conectou e não ouviu nada. E para uma médium ou vidente, o silêncio pode parecer morte. Então eu senti alguma coisa, mas não podia ter certeza. Então, de jeito nenhum eu vou dizer qualquer coisa, porque minha regra número 1 é não fazer mal. Sabe, aquela mulher morreu. Felizmente, sei que sem o corpo ela pôde se conectar com a filha. E do outro lado do véu, sabe que a filha está bem. Mas o dano que isso causou? Então eu mergulhei de cabeça e disse: alguém sabe onde essa pessoa está? Por que não podemos acessar isso? E agora eu realmente passei a entender a importância da coerência, mas não só no médium, em todos os envolvidos, porque a informação que estamos obtendo é relacional. Não é como se estivéssemos acessando todo o oceano e apenas coletando dados. Estamos acessando padrões. É um padrão o meu entrando em ressonância com outro padrão, um campo de ser. Então há uma relação entre vocês. Vocês têm muitas memórias compartilhadas. Se uma de vocês estivesse do outro lado do véu, eu entraria em ressonância com as duas. E quem estivesse do outro lado do véu se iluminaria, pensaria em uma memória. E a outra, como um diapasão, seu campo se iluminaria, mas talvez você nem percebesse. Mas a médium perceberia isso e então poderia compartilhar. Ah, estou captando uma memória porque estou vendo essas imagens. Ressonância e coerência são muito importantes. Sem ressonância não há comunicação. Nós não estamos transmitindo informação, somos diapasões ressoando. Nós não recebemos, nós ressoamos. Então, o outro ponto realmente importante é que os dados, as informações são comprimidos quando passam pelo nosso sistema nervoso. Então, detalhes como essa pessoa está na coordenada tantos graus ao norte, tantos graus ao sul,
ou está a 3,7 quilômetros da curva à esquerda na rota 17, não são transferidos pelo sistema nervoso. O que realmente passa são sensações, imagens, sentimentos. E então, eu já vi isso acontecer várias vezes, então agora finalmente faz sentido para mim. Se alguém está ressoando, se destacando para mim, tem um homem chamado John Smith, que morava na rua Oak, número 1925. O que vou captar como médium? Eu sinto a presença de um homem. Tem um nome com J ou S, porque isso é um dado específico, e estou vendo o número 5, mas não o número inteiro, e eu vejo uma folha de carvalho. Não posso afirmar que é a Rua Carvalho. Numa leitura, as informações chegam assim, com imagens e nomes como Rua Carvalho, Olmo, Bordo. Alguém fala, moravam na Rua Bordo. Vejo uma folha de bordo e penso, moravam na Rua Bordo. Então achamos legal acertar o nome da rua. É, porque a pessoa reconheceu isso. Uma vez eu consegui a senha de alguém. Sabe por quê? Porque conseguiram me passar o nome do cachorro deles, Daisy. Bom, claro, eles têm uma relação com o cachorro. Existe amor pelo cachorro. O cliente conhecia o cachorro. Então eu capto Daisy. Eles falam, esse é o cachorro, esse é o nome dele. E também é a senha deles. Não consegui a senha deles. Eu captei uma informação ligada ao vínculo com o cachorro, uma lembrança que foi transmitida. Isso é realmente incrível. E eu acho que, sabe, esses dois exemplos que você deu, e eu sei que seu histórico não é necessariamente de uma perspectiva científica sobre o que você pode fazer. Mas, sabe, essas duas noções, essa noção de ressonância e essa compressão de dados, essas coisas fazem muito sentido para vocês que talvez sejam céticos ou estejam tentando entender isso. Então, a ideia é que, e eu não sei se chega a ser uma desculpa, mas é uma explicação do porquê. Existe complexidade nas coisas que estamos tentando acessar quando usamos um médium ou tentamos entrar em contato com informações. E eu penso em pessoas como Angela Ford, que nós entrevistamos, sabe? Alguém que foi treinada para fazer visão remota. Ela foi treinada para entrar em estados meditativos e trabalhou décadas nas Forças Armadas. Sabe, a ideia de que não é tão simples assim, como se os dados estivessem flutuando por aí e os médiums fossem ensinados a ler esses dados. Precisa haver algum tipo de coerência, algum tipo de ressonância, seja lá o que isso signifique vibracionalmente, conceitualmente ou emocionalmente. E também que as informações que chegam, e sabe, nós conversamos com a médium de Long Island, sabe, Teresa Caputo, e sabe, ela está visivelmente, sabe, em outro plano quando está, sabe, conversando com você, e ela disse que sente gostos, sente cheiros, e todos esses símbolos aparecem para ela, e eu fico pensando, o que está acontecendo? Gosto da sua explicação. Ainda não estou 100% convencido, pois sigo tentando entender tudo. Mas eu gosto dessa ideia de que, e se as informações que chegam não vêm da mesma forma que viriam em um ambiente de laboratório, onde você está tentando fazer um experimento duplo cego e tentando que ele resista ao rigor do método científico? É um tipo diferente de dado. Sabe, o exemplo que eu meio que pensei, e não sei se faz sentido, mas se eu dissesse pra você que acredito em se apaixonar e sua resposta fosse, ok, vou te apresentar um estranho, se apaixone por ele e me prove que você pode se apaixonar. Não é assim que o amor funciona, né? Ele não obedece essas regras. Tem a ver com muitas outras coisas, em muitos casos invisíveis. Definitivamente ressonância. Certo, certo. Tem que haver ressonância. Tem que haver. Enfim, então eu realmente aprecio essa noção de algum tipo de ressonância ou compatibilidade entre quem vê e quem é visto, e também essa ideia de que os dados não vão chegar da forma que a gente imagina, tipo, quais são os números da loteria, a forma como esses dados podem chegar. Se eu puder, posso compartilhar um exemplo realmente excelente de um caso de pessoa desaparecida, que foi com Kim Canton, que ficou bem conhecida quando sua família foi realmente afetada pelo deslizamento de terra em Montecito alguns anos atrás.
A casa dela foi levada pela enxurrada. A filha dela tem uma foto icônica da filha sendo retirada debaixo daquela montanha de lama depois de ficar 6 horas soterrada. Kim estava hospitalizada após uma cirurgia devido a ferimentos graves. O corpo do marido foi achado na praia a quilômetros dali e o filho dela estava desaparecido. E depois de um tempo ficou claro que ele estava morto, mas eles não conseguiam encontrá-lo. Então ela procurou vários médiuns e videntes e eu fui uma delas. Ela começou a me chamar de Suzane da Marinha. Ela diferenciava os diferentes médiuns. Então eu disse, não sei se posso achá-lo, mas posso dizer como ele está. E eu fiz uma leitura normal para ela e me conectei com o marido e o filho dela, trazendo evidências sobre eles. Me dê um exemplo. Você está fazendo uma leitura do marido e do filho falecidos dessa mulher. Algo de partir o coração. É uma tragédia inimaginável. Qual foi a informação que indicou, não quero te testar, mas tipo sim, qual foi a informação que indicou que você se conectou com eles? Conseguir descrever suas personalidades únicas e distingui-los. Este é seu filho, ele é assim, este é seu marido, e a relação entre vocês era exatamente assim. E aí eu estou vendo tipo um blazer esportivo com, como é que chama aquilo? Um selo ou bordado como de escola preparatória. Ela disse, mas meu filho não foi para uma. E respondi, isso está bem claro. Ela notou o orgulho do marido pela escola preparatória que frequentou, era o casaco dele, são apenas detalhes. Quando você diz que viu, é como se fosse na sua mente, você vê flutuando, está em um corpo. Eu não vejo os rostos deles, mas vi aquilo, Emblema? emblema sim da escola preparatória dele. Algumas pessoas não conseguem imaginar uma maçã na mente. O que você imagina está ligado a um corpo ou é só uma imagem? Você vê isso visualmente? É uma imagem de um paletó com um emblema. E aí veio o entendimento de que isso é uma jaqueta de escola preparatória. Wow. Ok, continue. O filho me mostrou os esportes que praticava. A mensagem deles era: estamos bem e felizes que os meninos estão juntos aqui e vocês duas meninas estão juntas aí. Qualquer um poderia inventar essa mensagem, mas era isso que queriam transmitir. Estamos bem. Mas quanto a obter dados de localização, nada. Bem, vários médiums muito bons disseram a mesma coisa. Ele disse, eu não sei exatamente onde estou, mas... E ele disse, mas vocês vão me encontrar. Vocês vão me encontrar, estou bem. E ela queria ter algo para enterrar. George Lucas de Star Wars deu a ela um sabre do filme porque o filho deles, Jack, era um grande fã de Star Wars. Ela queria enterrar isso com parte do Jack. Eles restringiram a busca com médiums. Um dia ela me ligou e disse, estou onde achamos que ele está, o encontramos. O que você sente? Me conectei com o Jack porque agora consigo senti-lo. Sei como é a energia dele. Eu disse, ele está me mostrando um corvo morto. Ela olhou ao redor, disse que havia um corvo morto e tirou uma foto sem ter visto antes. Eu disse, ele está me mostrando um X marcando o lugar. Ela olhou mais um pouco ao redor. Havia uma árvore que tinha caído por causa do deslizamento de terra. Alguém tinha pintado um X nela. Também disse, ele mostra um marco de pedras próximo e água corrente. Isso foi perto de um riacho, onde alguém colocou um marco de pedras. Eu sabia que era o filho dela, mas ele não conseguiu dar a localização exata. Então, alguns meses depois, meu marido e eu estávamos viajando pela região de Santa Bárbara. Eu pude conhecer Kim pessoalmente. Ela me levou até aquela área. Isso raramente acontece, mas eu senti claramente o Jack sentado em um tronco de árvore caído. E ele estava sorrindo e fazendo assim, tipo, eu estou bem aqui embaixo. E eles trouxeram cães de busca. Outras médiums também a levaram para a mesma área. Encontraram fragmentos de ossos. Pare com isso. Pare com isso. Sim, ela escreveu um livro sobre isso, onde flores amarelas florescem. É uma história linda, difícil de ler. E o DNA confirmou que era alguém com cerca de 17 anos, do sexo masculino, e que era o Jack. E eles puderam fazer uma celebração da vida e enterrá-lo com aquele sabre. Mas, no fim das contas, ele não conseguiu nos dizer exatamente onde estava. Mas ela disse que o mais reconfortante foram as mensagens recebidas através dos médiuns que diziam: você vai me encontrar, mas eu estou bem, mãe. Uau! Quero dizer, essa é uma história inacreditável. E claro, a cínica em mim pensa, você já fez alguma leitura em que as pessoas dizem eu não estou bem?
Nunca aconteceu nenhuma vez, nenhuma única vez. Todo mundo que já partiu está bem? Ou as únicas mensagens que podemos receber de quem já partiu são de que eles estão bem? Os únicos exemplos que eu tive foram leituras seguidas com espíritos de homens que vinham e que eu senti corretamente serem o pai da minha cliente. E eles estavam, ao que me parecia, sendo escoltados por seres superiores. Foi assim que simbolicamente isso apareceu na minha consciência. Mas esses homens pareciam estar em casulos. Então era simbólico, encasulados até aqui. O primeiro não tinha permissão para falar. Os guias ou anjos, quem quer que fossem, falavam por ele. E eles disseram: isso é para garantir à sua cliente que ela nunca mais terá que falar com esse homem. Ele está sendo assistido. É como se ele não tivesse permissão para voltar ao convívio com os outros até que ele aceitasse que todos nós somos almas e percebesse o mal que ele causou nesta vida. Esse homem era mau, maligno. Ela disse que ele havia estuprado e assassinado vários garotos adolescentes. Ele estava bem para responder a sua pergunta? Ele estava cercado por seres amorosos, mas não tinha liberdade. Esse era um padrão no oceano que não precisava estar lá. Então ainda temos livre-arbítrio como almas do outro lado do véu. E o que muda tudo? A escolha pelo amor em vez do ódio. A escolha de, em termos religiosos, diríamos expiar nossos pecados. Em termos espirituais, diríamos pedir perdão e perceber que causamos dano. Em termos científicos, diríamos entrar em coerência ao liberar a energia dissonante. Então, na próxima leitura, eu disse: ai meu Deus, é a mesma situação. Eu disse: mas esse homem está falando, e ele disse que quer te dizer que foi um monstro e que sente muito. E que ao dizer que sente muito, isso faz parte do processo de cura. E ela disse: deixa eu te enviar meu livro. E ela me enviou. Comecei a ler naquela noite. Não consegui terminar porque era muito doloroso. Mas a introdução começava com: meu pai era um monstro. Então, aquele homem estava bem? Ele não estava no inferno. Isso é uma invenção humana. Queremos vingança. Queremos que as pessoas queimem no inferno. Eles dois vieram com esses seres angelicais que não faziam ele se sentir bem. Eles estavam permitindo que ele visse o que era possível. Uau! Quero dizer, isso é algo que eu realmente nunca ouvi ninguém falar dessa forma. E eu acho que, sabe, em muitos casos, muito do ceticismo que as pessoas que foram machucadas têm sobre pessoas que afirmam estar em contato com o plano espiritual ou que dizem: eu posso te ajudar a entrar em contato. Muitas pessoas pensam: será que é realmente possível ter acesso à minha história completa, certo? Quero enfatizar aqui que aquilo foi simbólico, né? O casulo e tudo mais. Claro. Para que eu pudesse, isso teria significado para mim. A mensagem foi transmitida. Essa era a mensagem. Não vou afirmar que todos os maus serão envolvidos em um casulo. Não, eu entendo. Eu, como médium, ajudando as pessoas, e nós, como pessoas que querem saber onde estão nossos entes queridos, que podem estar desaparecidos, ou queremos respostas para por que essa pessoa morreu desse jeito, isso é frustrante para a gente. Mas e se esses sistemas nervosos, por natureza, não fossem feitos para permitir esse tipo de informação passar? E se a consciência não fosse otimizada para questões práticas, assim, para que a gente aprendesse através do significado e da conexão compartilhada? É por isso que fazemos mediunidade, para mostrar para as pessoas que o amor nunca morre, que a gente continua evoluindo e crescendo mesmo do outro lado do véu, como aqueles dois homens que eu te mostrei. Tudo gira em torno da conexão. Minha querida irmã de alma, Lynette, a mãe dela desapareceu quando ela tinha 12 anos. Ainda é o caso mais antigo de pessoa desaparecida em Oklahoma. Agora Lynette sabe que a mãe se foi. Após 40 anos, ela finalmente encontrou médiums. Mas se ela soubesse,
Ela mesma diz que, se tivesse sabido que a mãe dela já tinha partido anos atrás, não teria aprendido o que aprendeu durante sua própria jornada de luto. Agora, ela encontrou total liberdade do trauma humano e estabeleceu uma relação com a mãe dela do outro lado do véu, que é linda. Isso não teria ocorrido se anos atrás algum sensitivo que trabalhava com casos de pessoas desaparecidas dissesse: "Foi exatamente isso que aconteceu com sua mãe." Agora ela tem a relação com a mãe dela que não pôde ter antes. Não quero te rotular como a médium das trevas e da desgraça, mas também acho que é realmente interessante, porque, e de novo, estou só falando o que muitos céticos sentem, tipo, por que tanto positivismo? Por que tanto amor? Sabe? Por que tudo parece tão perfeito e feliz? E tipo, todo mundo está bem e todos estamos em contato? Muita gente tem ceticismo em relação a isso. É por isso que adoramos conversar com você, porque você tem essas explicações para coisas que muita gente descartaria, né? E você consegue articular, tipo, e se o nível de vibração das pessoas que conseguem sentir coisas que não estão aqui esteja ligado a um senso mais profundo de conexão? Qualquer pessoa que já teve uma experiência transcendental, uma experiência psicodélica, uma experiência de quase morte, todas disseram: a linguagem universal é o amor. Adivinha só? Tipo, no outro mundo, né, não existe guerra, não existe fome, não existe sofrimento. E se a gente pudesse operar nesse nível? E os médiums são meio que assim, eu já estou conectada com isso, sabe? Estamos bem aqui nesse nível. E tudo o que posso dizer é para as pessoas que estão nesse lugar escuro por escolha, como isso tem funcionado para vocês? Sério, tem tanta gente que participa dos meus webinars, das minhas aulas, lê meus livros e me diz: "Eu quero isso, mas ainda estou sofrendo." Bem, esse desejo vem da alma. E é por isso que a gente não desiste, porque existe esse saber dentro de nós de que o sofrimento não é o único motivo de estarmos aqui. O sofrimento faz parte da experiência de estarmos aqui, não é o motivo. Faz parte dessa realidade, mas não precisa durar para sempre. Eu adoro isso, eu adoro isso. Fale mais sobre o inferno como um conceito. Porque essa noção do que acontece com a gente na vida após a morte e a necessidade de viver nossa vida cotidiana de uma certa maneira para garantir que teremos o lugar certo na eternidade, provavelmente fez mais para controlar populações do que quase qualquer outra coisa que já foi inventada. E isso é uma invenção ou é real? É um estado de consciência e muitos estão nele agora mesmo, aqui nos corpos. E é isso. E é a programação humana que quer vingança, que quer justiça. Então, o pensamento, a imagem de alguém que fez isso vai queimar neste lugar e imaginar a condenação eterna dá uma sensação boa. Fiquei chocada quando meu marido e eu assistimos a esse programa. Não vemos muita TV. Teve uma cena em que um cara grande e durão se vingou dos outros. Foi tão bom, eu disse: "Vamos assistir de novo." Quero dizer, e então eu disse: "Não é interessante? Somos programados para isso." Mas quando você consegue ir além desse estado de consciência e sentir essa conexão total, essa é a definição de amor, ausência de separação. Você não simplesmente sai impune por fazer coisas ruins. Esse é o ponto. Existe justiça nisso quando você atravessa o véu. Se você não percebeu que fez algo que realmente prejudicou outra pessoa e não foi amoroso, essa energia realmente permanece com você e precisa ser curada. O que é a cura energética? Trazer o campo de volta a um estado de coerência, de unidade. E então você vê o que fez e como isso afeta os outros. Você realmente sente isso. Muitas pessoas cometem atos cruéis porque bloquearam tanto seus sentimentos que não sentem que isso machuca outra pessoa. Mas você atravessa o véu e sente todo o peso disso. E vou te dizer, quando há um pedido de desculpas a ser feito, quando faço uma leitura, a primeira coisa que aparece é que eles querem pedir desculpas por isso. E eles me mostram o que fizeram.
Buda Betty, que teve uma experiência de quase morte, Betty G, como eu a chamo, quando ela teve sua EQM, ela não só viu a dor que causou, como também sentiu completamente essa dor em seu corpo, mas ela também viu como as escolhas que seus pais fizeram vinham de um lugar de dor que eles também estavam reconhecendo. E tudo isso foi absorvido por esse tipo de, sabe, dor familiar, certo? Mas essa noção de que existe um lugar onde temos acesso a isso de uma forma que não traz sentimentos de raiva, ressentimento ou desejo de vingança, que é isso que significa realmente entender que pessoas machucadas machucam, que mesmo pessoas que te feriram tão profundamente e horrivelmente, que quando você está em um estado de coerência, quando você está em um estado de equanimidade, isso já não pode mais te machucar da mesma forma, porque você vê isso em um contexto mais amplo. Esse é um componente muito importante da cura, certo? É ter compaixão até mesmo por aqueles que te prejudicaram. E isso não significa que você tenha que forçar ou fingir isso. É que, seja qual for a forma da sua cura, será um lugar onde isso não dói mais desse jeito. E é isso que nos traz liberdade aqui. Perceber que aquelas pessoas não teriam feito aquilo se soubessem que todos estamos conectados, se soubessem que, nas camadas mais profundas daquele oceano, somos o próprio oceano. Gosto da explicação de que quem machuca assim literalmente não consegue sentir isso. Algo está bloqueado nelas que impede que sintam as consequências de suas ações. Esse é um pensamento assustador no nível humano, né? Porque a gente pensa que eles gostam disso, ou que, sabe, tem algo de errado com eles de alguma forma. Mas pode ser literalmente que lhes falte aquela peça que nos conecta, ou que faz a gente sentir o impacto das nossas ações. E o que eu acabei de perceber agora é que você não faz ideia de como o seu amor cura essas pessoas. Eles se bloquearam tanto que não sentem o amor que já está dentro deles. Não é que o amor tenha ido embora, é só que está encoberto, como eu costumo dizer. Mas minha amiga Brenda, que já faleceu e com quem eu tenho uma ótima comunicação agora, ela foi a uma das minhas apresentações sobre meu livro e filme A Mensagem do Lobo. Ela literalmente saiu correndo daquele local porque não sabia o que era aquele sentimento. Ela estava sentindo o amor que vinha do palco. E isso quebrou algo que ela tinha erguido ao longo de anos de autoproteção. Então, como naquele salão de beleza, quando eu simplesmente olhava para as pessoas, sorria e dava um pouco de amor, tipo, você não precisa fugir de mim porque eu estou com esse curativo enorme no rosto. Aqui está um pouco de amor de volta para você. Essas pessoas que são tão fechadas, e se a gente enviar amor para elas? É contraintuitivo, mas é isso que cura. E na maioria dos casos não é instantâneo. Mas a compaixão, o entendimento do porquê elas estão bloqueadas. Se você olhar para membros de gangues, por exemplo, existe uma lista de umas 10 coisas que levam as pessoas a fazerem coisas cruéis. E é ser abusado na infância e não ter isso, isso e aquilo. A maioria deles tem todas as 10 coisas da lista. Não quer dizer que está tudo bem alguém machucar outra pessoa, mas quando você tem compaixão para entender, pessoas machucadas machucam outras pessoas. Bem, dê amor a elas e faça com que se abram completamente. A maioria das pessoas se fechou de alguma forma, seja por um mecanismo de defesa ou por abuso extremo. Como as pessoas começam a perceber se estão se abrindo de uma forma boa para serem reconstruídas, o processo de despertar. Eu traria a gente de volta ao começo para perguntar: o que eu preciso saber que ainda não sei? Faça a pergunta e fique em silêncio por 1 a 3 minutos. E percepções vão surgir. Como você sabe que está sendo guiada? Porque recebe algo inesperado. É como uma certeza. Ah, isso é diferente. E eu me lembro que a Linette estava antes de ela perceber que todos nós somos almas. A mulher que citei, cuja mãe sumiu, ouvia mensagens dos meus guias, sempre encerradas com "Você é muito amada". Ela disse que sempre fazia pfi, como se dissesse: "Isso é a maior besteira que já ouvi na vida". E agora ela sabe que é verdade, porque essa luz está em todos nós, essa é a alma. Ela só fica encoberta, suja, bloqueada. Como você sabe? Porque ela não consegue deixar de aparecer. Vocês duas já
Eu não quero te deixar constrangida aqui. É para isso que serve o podcast. Você já disse do nada, eu te amo? E aí você perguntaria, de onde veio isso? Porque é totalmente assim com o Tai e eu. A gente tá andando de bicicleta e ele grita pra trás, eu te amo. Por que isso aconteceu? Porque por algum motivo você entrou em coerência. Pode não ter relação com a outra pessoa, mas de repente você sente amor e sabe que a ama. Assim, entrou em ressonância com o amor. Foi isso que aconteceu. Todos temos isso em nós. E é uma questão de encontrar a coerência. Isso significa um campo estável. Parece um lugar adorável para, sabe, encerrar. É uma ideia tão bonita, sabe, tão inspiradora. Uma coisa que percebi, sabe, agora que tenho um filho na faculdade e outro começando a procurar faculdade, é o quanto, quando somos pais de crianças pequenas, dizemos eu te amo para nossos filhos e eles respondem, não é? E à medida que as crianças crescem, esse relacionamento muda, então você ainda está em sintonia com os filhos, certo? Mas esse tipo de reconhecimento de conexão é menos frequente. Mas a ideia é que quando você está com um parceiro, você tem a capacidade de constantemente regenerar essa sintonia e conexão. É isso que diferencia essa intimidade, certo? Porque intimidade com qualquer pessoa não é, envolve vulnerabilidade e todas essas coisas. Enquanto penso nisso, percebo que, ao ser um casal sem filhos em casa, surge a dúvida: para onde vai o amor? Ainda podemos ter isso com parceiros, amigos e com o que quer que o espírito represente para você. É por isso que Joyce encarnou como você para o relacionamento. E você não precisa estar em um relacionamento. Encontre um animal, esteja a serviço de outra pessoa. Mas viemos aqui para expressar o amor que somos com o fora de nós mesmos, não apenas aqui. Tudo se resume a relacionamento. E é assim que a mediunidade funciona. Você entra em relacionamento com o espírito e com o ente querido dele aqui. E essa ressonância torna a conexão possível. É maravilhoso falar com você de novo. Recomendamos muito o livro Always Connected, Como Encontrar Conforto, Clareza e Direção a partir do Espírito Interior. Preciso te contar algo engraçado sobre isso que não consegui antes. Já falamos que paz e tranquilidade são subprodutos de se conectar com o espírito. O livro nasceu após uma visita dos meus guias espirituais de manhã cedo. Eu estava simplesmente deitada lá e eles disseram: anote isso. Espero que meu celular esteja desligado, porque sempre que conto essa história ele reage e você vai entender. Eles me fizeram escrever em letras grandes no bloco ao lado da minha cama: Ei, Siri! E eles disseram: sabe o que está faltando? E eu disse: não. E eles disseram: o P e o T de Peace and Tranquility, coloca aí. E eu coloquei na palavra e saiu: Hey, Spirit. E eu fiquei tipo: ai meu Deus, que legal. E aí veio essa grande mensagem de que o problema do nosso mundo hoje é que estamos nos sentindo desconectados, mesmo tendo nossos celulares. Quando queremos uma resposta, dizemos: Ei, Siri. Mas se pudéssemos confiar no desconhecido, Jonathan, e pausar e dizer em vez disso: Ei, Espírito, o que eu não sei agora? O que está causando minha dor nas costas? Por que enfrento esse desafio no relacionamento? O que eu preciso fazer? E então pare e escute. Você vai perceber que está sempre conectada. Você vai receber respostas inovadoras. Elas vão se destacar das letras de músicas e de toda a tagarelice da mente. E então você vai aprender a confiar nisso e vai aprender a confiar no desconhecido. Suzana, muito obrigada pela sua sabedoria, seu coração, sua alegria. Onde as pessoas podem encontrar tudo da Suzana, incluindo o aplicativo que eu realmente adoro? Que bom que você gosta do app Awaken Way. E eu estou muito animada porque meu site está completamente novo. É só acessar suzaneguisman.com. Nós o tornamos muito mais fácil de navegar. Há muitos recursos lá e há muitos materiais gratuitos também e várias formas de se manter conectada. Então, obrigada. Bem, obrigada. Desejamos uma boa recuperação, saúde e coisas boas para você e sua comunidade. Foi maravilhoso conversar novamente. Muito obrigada. Sabe, Jonathan,
Me desculpe por não ter uma cópia física do livro da Susana quando a tivemos aqui. Mas realmente, sabe, uma exploração adorável das conversas dela com Joy e das interações dela, sabe, nem sempre olhando pelo lado positivo. Acho que isso é exageradamente simples. Mas nunca tinha me ocorrido que, se a linguagem universal certo do universo é de positividade, segurança, proteção. Refiro-me às pessoas em EQMs quando vão para aquele lugar e sentem uma forte sensação de amor. Ou pessoas descreveram isso em jornadas com psilocibina, jornadas com ayahuasca, que existe um lar para a nossa alma que é protegido, seguro e amado. E nós somos todos um, todos nós somos apenas parte de um universo de consciência. Faz sentido que médiums, que em teoria, de novo, não posso provar, em teoria estão acessando algum outro plano, que a mensagem deles seria uma que apoia a mensagem que as pessoas recebem quando têm experiências de consciência transcendental ou expandida. Até mesmo alguém como Thomas Campbell, que está fazendo meditação transcendental e é lançado para o universo, tipo, na primeira vez que tentou meditar, e lhe percebe que esse é o lugar para onde todos nós estamos tentando ir. Ou, como Suzane explica, nós já estamos todos lá. E se o inferno não for um lugar onde você é punido eternamente por coisas que você pode não ter feito ou que fez, mas sim um lugar onde você sente o impacto de tudo o que impactou outras pessoas? Bem, e também um lugar onde você então tem a oportunidade de ter algum tipo de, quero dizer, essas são todas palavras humanas, encerramento, expiação. Sabe, para mim, o inferno seria um lugar onde eu não posso falar. Onde você não pode falar. Preciso dizer o que quero. Você só tem que ficar ali com todos os seus pensamentos pelo resto da eternidade. Isso mesmo. Vamos fazer os 5 principais sinais de que você está sendo guiado pelo Espírito. Certo. Número 1, sincronicidade. Fale sobre isso, Maim. Sabe, às vezes algo acontece de forma inesperada ou você pensa, uau, que coincidência. E se não for uma coincidência? E se for um momento sincrônico de ressonância coerente? Se isso está acontecendo e se você está percebendo que está acontecendo, isso significa que algo está se conectando em algum nível. E se essas coisas estiverem acontecendo o tempo todo, você só não está percebendo, isso também seria uma sincronicidade. Número 2, sinais ou fenômenos físicos. Então isso se encaixaria nos beija-flores, que é como minha mãe decidiu que meu pai se manifesta. Mas também, tipo, sabe, estamos no nível de algo como um poltergeist. Tipo, e se as coisas começarem a se mover, ou, sabe, os telefones começarem a agir de forma estranha, os eletrônicos começarem a agir de forma estranha? Esses são sinais e fenômenos físicos que podem estar acontecendo. Intuição e saber interior é o número 3. Ah, eu adoro esse aqui. Esse é um que eu não faço ideia do que significa. Jonathan, você é uma pessoa muito melhor para falar sobre isso. Às vezes você simplesmente sabe de algo e eu não sei como é isso. Você me diz isso o tempo todo. Não é o tempo todo. Ah, eu tive alguns casos, mas não sei se isso conta como... Quando alguém diz algo e é uma meia-verdade. Não posso dizer que é o tempo todo, mas muitas vezes quando alguém me diz algo que parece estranho, realmente parece estranho, e tem mais informação ali. Não estou dizendo que estão mentindo. Não estou dizendo que estão me enganando de alguma forma específica, mas talvez não tenham todas as informações, ou talvez não tenham questionado as informações que receberam. E então, simplesmente parece que falta coerência na mensagem. Me arrependo de termos te ensinado coerência. Agora você vai usar sempre. Eu vou usá-la o tempo todo. No supermercado, você vai dizer que não há coerência nesse chocolate tartaruga que você quer que eu compre pra você. Não, eu tive algumas poucas situações de intuição forte, mas foram bem poucas. Uma delas foi ter filhos cedo. Essa foi uma intuição muito forte. O conhecimento interno e a intuição de que estamos falando é aquela sensação forte no fundo do estômago de que você deve ou não deve fazer algo. Ou uma clareza ou insight repentino, ou um dos seus favoritos, sentir-se guiada a mudar os planos no último momento.
Eu só chamo isso de caos e má organização. Mas Jonathan vai dizer: eu tenho um sentimento muito forte. Eu não devo dirigir na rodovia hoje. Você adora me fazer parecer que eu sou um monstro do caos, mas sim, concordo com o que você está dizendo. E não precisa ser sempre tipo, esse é o sinal muito forte e claro. Pode ser que você esteja sendo direcionado para alguma coisa, mas isso é importante porque parece que a intuição pode se confundir com uma enxurrada de informações ou um sentimento que, tipo, faz você quase não conseguir se mexer a menos que siga aquilo. Assim, ao acessar um chamado mais sutil, você pode conseguir dar espaço para algo ou permitir que algo seja processado ou para que a sincronicidade aconteça de uma forma que seja mais útil para você. A próxima são os sonhos. O espírito pode se comunicar através dos sonhos? Quero dizer, essa é uma das melhores maneiras que eu posso imaginar que o espírito poderia se comunicar. Se eu tivesse que escolher uma e dizer, ok, tudo bem, eu admito isso. Principalmente porque eu venho de uma tradição religiosa onde tivemos um período de profecia e os profetas recebiam mensagens em sonhos. Eles tinham esses sonhos elaborados, muitas vezes muito assustadores. E isso era profecia, certo? Era sabido que, quando eu ia dormir, algo se movia na minha consciência. Então, eu parto mais ou menos dessa tradição. E muitas vezes nós conseguimos mesmo, obtemos percepções, ganhamos clareza através dos sonhos. Nem sempre é claro, mas eu sinto que a Susana nos deu uma pequena estrutura para entendermos porque nem sempre é assim, tipo, aqui está um sonho sobre isso, aquilo e tudo mais. Por isso, ao analisar sonhos, terapeutas perguntam: como isso faz você se sentir? Algumas pessoas podem ter sonhos assustadores com tubarão, outras, sonhos empolgantes e reconfortantes. O importante é o significado para você, pois isso representa um tipo de comunicação. O último, sensação de presença. Então, isso pode ser como sentir que alguém está por perto. Antes de eu perceber que você tinha um rastreador no meu celular, eu achava que você simplesmente conseguia sentir quando eu estava chegando perto de você. E eu ficava pensando, como é que ele sabe? É realmente uma conexão importante. Você compartilhou sua localização. Não coloquei rastreador no seu celular. Eu nem sabia o que isso significava. Desculpa. Quero dizer, antes de eu saber que tinha ampliado a habilidade que você tem de ver onde eu estou. Mas também algumas pessoas sentem calor, formigamento ou sensações físicas, ou pensam em alguém e essa pessoa pensa em você, ou sentem fortemente a presença dela. Às vezes você e eu mandamos mensagem ao mesmo tempo. Olha só que coisa boba de se dizer. Quando passamos horas sem falar, acabamos enviando mensagem ao mesmo tempo. Pensei, isso acontece com você mais do que com qualquer um. Deve ser uma conexão real. Então percebi. Você vai pensar, só trocamos mais mensagens entre nós do que com outros. A gente troca 86 vezes mais mensagens do que com a maioria das pessoas, então é provável que isso aconteça conosco. Essa é a sensação de presença e suas 5 principais formas de perceber que está sendo guiada pelo espírito. Queremos ouvir todas as maneiras pelas quais você é guiada pelo espírito. Temos uma comunidade incrível de breakers lá no Substack que compartilha histórias inacreditáveis de despertar e conexão espiritual. Muitas pessoas querem saber como se conectar mais com a intuição. Confira o breakdown da Mayim Bialik no Substack. Do nosso breakdown para aquele que esperamos que você nunca tenha, a gente se vê na próxima. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, and now she's gonna